Olá, olá, boa noite, gente. Eu reconectei aqui a internet, então vamos esperar o pessoal, todo mundo ir chegando, porque eu estou com dois telefones hoje. Eu estou no Facebook e no meu Instagram. Então, a todo momento eu vou acabar me dividindo, direcionando horas para um telefone e horas para o outro, tudo bem? Mas eu gostaria de pedir para que vocês vão entrando e falando se vocês estão ouvindo. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, Lucas. A Samara também. A Samara é a convidada de hoje, que vai fazer a live comigo, né? Gente, todo mundo que tá entrando aí, estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá? Samara, solicita aí para você entrar, para que eu te aceite. Boa noite, gente, tudo bem? Aí, Laiane, você tá conseguindo me ouvir? Como é que tá o áudio, gente? Tá ouvindo bem, né? Então, tá bom. Tá ouvindo bem? A Adria também tá falando. Luciene, o pessoal tudo assistindo. Olá, boa noite, gente. Hoje, de maneira especial, a live temos uma convidada, né? A Samara Marchiori. Depois ela vai se apresentar um pouquinho pra gente, quem é ela, com que ela trabalha. Mas hoje eu também me organizei para fazer a live de uma maneira um pouco diferente. E para que isso pudesse acontecer, eu estou tendo a participação de duas pessoas que eles são responsáveis pelo meu marketing, que é o Yuri e o Odailson. Então eu gostaria de agradecer a eles por estarem aqui me apoiando, para que pudesse cada vez mais ter mais qualidade no trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eles são responsáveis pelo meu marketing. Então, tanto pelo marketing da consultoria, que é um trabalho a par do que eu faço, quanto por esse trabalho que eu me dispus a iniciar agora, uma nova proposta, né, das lives, que elas estão acontecendo toda quarta-feira. Tem uma musiquinha de fundo que eu também preparei hoje para vocês. E vamos então receber a Samara para que ela se apresente um pouquinho mais de quem é ela. Eu também vou me apresentar novamente, porque depois essa live vai para o meu canal no YouTube e durante a semana eu vou usando ela para fazer umas postagens no stories do meu Instagram, do Facebook. O pessoal do Facebook aí, é a primeira vez que eu tô fazendo a live aqui ao vivo, então vai me dando feedback de como está, se vocês estão conseguindo ouvir. O pessoal só estão falando aqui, charme, essa pessoa. Obrigada, gente. Obrigada pelo apoio de vocês, por vocês estarem assistindo, estarem me acompanhando. Eu, particularmente, estou muito surpresa. Esse tema, eu tive vários feedbacks durante essa semana. Várias perguntas, sugestões. Então no meu stories eu até compartilhei algumas coisas, outras eu ainda não consegui compartilhar, porque hoje eu estava trabalhando em uma cidade vizinha aqui da minha cidade, então eu cheguei, me organizei para estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho do tema, o poder da intimidade sexual. É um tema um pouco instigante ainda, é um tema que gera um pouco de curiosidade, ainda é um tabu, né? Falar sobre intimidade sexual, sobre sexo de forma geral, ainda se tem esse tabu socialmente falando. E por isso nós nos propomos hoje a falar um pouquinho mais sobre tudo isso, né? E eu quero que vocês vão também participando, trazendo as dúvidas. Eu vou fazer uma introduçãozinha junto com a Samara. Eu gostaria que vocês participassem, interagissem, porque o nosso objetivo não é trazer nada pronto, é construir junto com vocês. É poder atender o que realmente é a dúvida que cada um de vocês tem, é poder contribuir de alguma forma, ok? Então, deixa eu aceitar aqui a Samara. Samara, solicita aí novamente, por favor,
Porque você solicitou e eu não aceitei na hora, agora não tá aparecendo mais pra mim. Deixa eu ver aqui. Se aparece novamente, Samara. Entrou muita gente, eu não tô conseguindo mais, Samara. Te aceitar. Solicita novamente, fazendo um favor para que eu te aceite, que você entre aí ao vivo. Fala um pouquinho aí quem é você. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pessoal aí do Facebook também tá conseguindo ouvir? Como é que tá? Me deixe saber como é que tá o áudio. Não consegue solicitar não, Samara? Peraí que caiu. Samara, você tem que sair e entrar novamente. É isso que estão informando aqui. Você tem que sair e entrar de novo. Tenta aí ver se você consegue. Puxar pra cima, eu já puxei. Deixa eu ver aqui. Sai e volta de novo, Samara. Porque assim, aqui não aparece. Aparece que você acenou, mas não aparece pra mim te aceitar. Eu puxei. Visualizar. Agora sim apareceu. Vai dar certo, Samara. Enquanto isso, deixa eu consertar esse meu telefone, que ele caiu aqui. Pronto, vou segurar. Olá, Samara. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Eu não aceitei você logo que você solicitou. Uhum. E aí acabou que subiu, eu não consegui te encontrar, mas conseguimos agora. Tranquilo. Então, Samara, eu gostaria de primeiro, né, me apresentar, porque depois esse meu vai ficar salvo esse vídeo nosso, essa nossa live, para a gente poder usar em outras redes sociais aí também. Tá ok. Como eu estava falando, eu tô fazendo também no Facebook. Então tá tendo a live em 2 momentos simultaneamente, tá bom? Tá ok. Só para clarificar aí para você. Tá. Então, meu nome é Fernanda, de formação, né? Eu sou psicóloga, sou coach também, tenho pós-graduação na área de gestão e desenvolvimento de pessoas e também vários cursos na área de autodesenvolvimento humano. E estou me propondo a iniciar um momento de algumas lives toda semana para falar, para compartilhar um pouquinho com vocês, com o público que me segue, sobre vários temas de autoconhecimento de forma geral. Então, eu tenho feito alguns convites. E o convite de hoje foi para uma pessoa muito especial, que é a Samara. E a Samara pode se apresentar, falar um pouquinho quem é ela profissionalmente e pessoalmente também, né, Samara? Falar um pouquinho quem é Samara Marchiori. Fala um pouquinho pro pessoal, eles já estão até aqui dando boa noite para você. Tá certo. Tô vendo que tem um pessoal aí que me segue também, que viu a divulgação. Queria agradecer Sim. também aí a presença de todos. Bom, para quem não me conhece, né, como a Fê me apresentou aí, meu nome é Samara. Sou formada em psicologia, mas digamos assim, eu deixei a psicologia um pouquinho de lado por uma nova paixão e que hoje eu considero uma missão de vida. Hoje eu atuo como coach de relacionamento. Antigamente eu trabalhava com recursos humanos, com a psicologia. E aí eu passei por algumas mudanças na minha vida pessoal e profissional. Foi quando eu me encontrei na área do coaching. E aí eu fui afunilando um pouco mais o meu nicho. E hoje eu atuo como coach de relacionamento. E em fevereiro, depois de 2 anos, eu me torno terapeuta sexual. Então, assim, eu falo que é mais do que um trabalho, né? É uma missão de vida, porque tem muito a ver com questões que eu passei na minha vida, que me fortaleceram, me fizeram amadurecer enquanto mulher, enquanto profissional, e que hoje eu trabalho principalmente com mulheres, mas também com casais,
para fortalecer a relação consigo mesmo e com o outro. É essa a minha missão, é despertar a essência da pessoa para que ela transforme a maneira de se relacionar consigo mesmo e com o outro. Então, hoje é um pouco essa minha atuação. Sim, sabe o que é bacana, Samara? A gente, logo que forma, né? A gente nós trazemos várias dúvidas, várias questões, nós vamos atuando, a psicologia é muito ampla, então a gente tem N formas de atuação. E com o decorrer do tempo a gente vai se encontrando em lugares, né, em atuações diferentes, e se encontrando também como pessoa, porque isso faz parte da nossa essência. Porque enquanto a gente também não se encontra como pessoa, como mulher, falando propriamente dito, isso também fica um pouco solto enquanto profissional. Com certeza, sem dúvida, assim, eu trabalho muito essa questão da sexualidade, né? Não foi à toa aí o nosso tema intimidade sexual, porque a sexualidade, ela fala disso, né? Ela fala da nossa vida como um todo. As pessoas resumem a sexualidade ao sexo em si, mas o sexo é uma parte da sexualidade. A Sim. Sexualidade hoje ela é reconhecida como um dos pilares da qualidade de vida, né? Tá aí do lado do trabalho, do lazer, da família. Então, é algo muito importante e essencial. Então, você se conhecer é muito importante para que todas as suas relações, não só amorosas, sexuais, mas relações sociais, de trabalho, relações familiares, tudo isso está presente a sexualidade, porque ela fala de afeto, fala de relações, né? Sim. Falando um pouquinho mais, né, para a gente até introduzir um pouquinho, o Samara, para o pessoal começar a participar, porque a proposta é com que as pessoas também tragam suas sugestões, as suas dúvidas, né, para que nós consigamos falar no nosso bate-papo de hoje um pouquinho sobre o que o público está querendo ouvir, não o que a gente acredita ser importante. Sim. Então, acho que a gente poderia fazer uma introduçãozinha um pouquinho sobre intimidade e o lado sexual. Qual a diferença, talvez, disso tudo? Nós já temos perguntas aqui. Eu tô vendo aí. Porque muitas vezes, né, durante essa semana, por ter postado esse tema e ele ser ainda algo que... Sexo ainda é algo que não se fala, né? Ainda se tem essa visão. Eu recebi várias pessoas, muitos amigos próximos também, falando, jogando algumas piadinhas, algumas indiretas, achando que você vai falar da intimidade sexual sua ou minha como pessoa, levando por esse lado um pouco mais sexo mesmo. Então, a gente trazer essa diferença aí, né, de sexo, de sexualidade, da importância de se autoconhecer, não somente no âmbito da sexualidade, mas a importância de se autoconhecer como pessoa, de forma ampla falando, e não somente uma limitação. E também, mais do que isso, ampliando tudo isso para a sua intimidade sexual sem necessariamente depender do outro. De se conhecer como pessoa, onde você sente prazer, onde você não sente, se conhecer enquanto mulher, enquanto homem, enquanto ser humano. Então, acho que assim, vamos falar um pouquinho mais da sua visão sobre tudo isso, Samara, para depois entrar na pergunta que já entrou aqui, que a Lenária já fez? Vamos sim. Então, como eu estava comentando, a sexualidade é essa coisa mais ampla, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente fala da maneira que fomos criados, a gente fala das nossas crenças, dos nossos tabus. Nós falamos de como a sociedade enxerga o papel do homem, o papel da mulher. A gente fala de desejos, fantasias, a gente fala de autoconhecimento, autoconhecimento corporal, você conhecer o seu corpo. Então, tudo isso está ligado à sexualidade. Por exemplo, as pessoas, elas falam muito da libido, né, ligada à sexualidade. E a libido é um conceito que as pessoas usam de forma errada, como se libido fosse a mesma coisa de desejo sexual. E não é. O desejo sexual é realmente aquele que dá o tesão, que dá
aquela vontade realmente de ir para a relação sexual. E a libido, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma energia que nos move para a vida, para o afeto, para o carinho, para a troca de olhar. Então, por isso que a libido está em tudo. E por isso que a gente fala que mesmo as pessoas que não têm foco na parte sexual da sua vida, que é uma parte importante, elas dirigem a sua libido, que é uma energia vital, que a gente chama, para outra coisa. Às vezes foca em alguma ação social, às vezes foca no trabalho, na sua carreira. Então, tudo está relacionado à libido e à sexualidade também de forma mais ampla. Então, já respondendo aí a pergunta, qual a diferença de intimidade sexual e sexo? Como eu falei, o sexo é uma parcela de tudo que significa a sexualidade. Assim como a intimidade sexual também é uma parcela que faz parte da nossa sexualidade. Quando a gente fala de intimidade, só intimidade é algo que é muito... o próprio nome já diz, é algo muito íntimo. É pessoal, algo né? Muito pessoal, muito próximo. Então, quando a gente fala de intimidade sexual, nada mais é do que você se conhecer, você olhar para si, conhecer quais são os seus limites, quais são os seus prazeres. E aí, a partir daí, você dialogar com o seu parceiro ou a sua parceira. Então, às vezes, a pessoa fala meio assim, qual é o ponto fundamental para um casal, por exemplo, ter intimidade sexual? Não é o sexo em si, é o diálogo. Porque a partir do momento que você se conhece e comunica ao outro como você gosta e como não gosta, o outro também faz isso. Porque eu falo que ninguém nasce com bola de cristal, né? Sim, e assim, para que eu também comunique para o outro, eu preciso me conhecer. Não tem como o outro adivinhar. E não tem... Muitas vezes, Samara, a própria pessoa, principalmente mulheres, hoje eu recebi várias perguntas de mulheres. Homens não perguntaram especificamente, mas mulheres falando um pouquinho mais desse tabu socialmente ainda construído, da mulher se conhecer, da mulher se tocar, de como isso ainda tem muitos preconceitos e como que isso ainda influencia no autoconhecimento, no seu autoconhecimento sexual falando, né? De se permitir, de se conhecer, de se tocar. Como é, assim, como você vê tudo isso ainda também? Qual a sua visão? Então, realmente é um tabu muito grande, né? Como eu falei, o público feminino é realmente o meu maior público hoje. E a gente vê aí como que essa influência da sociedade, da cultura ao longo dos anos atrapalham o nosso autoconhecimento. E não só autoconhecimento de crença, de valores, de comportamento. A gente fala de autoconhecimento corporal mesmo, de você se conhecer o seu corpo. Tem muitas mulheres, por exemplo, que têm aí anos de casada e sequer conhecem o seu corpo. E aí transferem a responsabilidade do seu prazer, do seu autoconhecimento para o outro. Então, realmente, assim, eu brinco que desde pequeno os homens se conhecem muito mais, porque foram estimulados, né? Essa coisa da sociedade machista. Sim. Teve muito isso, estimula o homem, o machão, o viril a se conhecer. Fora que o órgão sexual deles é muito mais exposto do que o nosso. Então, eles aprendem a se tocar e a conhecer o seu corpo muito cedo. E a mulher não, a mulher é tudo proibido, é sujo, é pecado, tira a mão daí, cruza as pernas, não é assim que pode. Então, tudo isso as pessoas acham que são coisas bobas, mas que muita mulher cresce ouvindo isso e leva isso para o seu relacionamento. E aí acaba atrapalhando a intimidade sexual. Sim, a Lenara tá falando aqui que ela percebe que falar de sexo com o parceiro é mais desafiador do que manter relações sexuais. A questão do diálogo é desafiador não só na parte do sexo, né? Mas pelo sexo já ser um tabu, aí fica muito mais difícil, né? Para você ter uma ideia, eu já tive que desenvolver um jogo com uma cliente para que ela pudesse conversar de sexo com o marido. Ela definitivamente não conseguia tocar nesse assunto com ele, e aí ela viu uma forma mais lúdica de tocar nesse assunto e puxar o assunto. Então a gente acabou criando um jogo juntas
para que eles pudessem conversar. Mas tem várias maneiras, né? Eu uso ferramentas nas minhas sessões de coach, ferramentas de preferências, né? Preferências sexuais, que não só são propriamente do sexo, a gente fala de preliminares, a gente fala de paquera, de romance, de tudo um pouco, para que o casal possa se conhecer um pouco melhor. Mas realmente é muito tabu ainda, e muita gente acha que pelo fato do sexo ser natural, e eu acho que deve ser, para que vá cada vez mais caindo esses tabus, mas a pessoa confunde o fato de ser natural com algo que não deve ser aprendido, algo que não deve ser aprimorado. E se não precisasse, eu não teria emprego, digamos assim, né? Então a gente aprende sim a se relacionar, a fazer sexo, a ter intimidade, e por isso que muita gente me procura às vezes simplesmente para saber se comunicar em relação à sua intimidade. Assim, Samara, vamos tentar colocar para o pessoal que está nos ouvindo qual o passo, assim, né? Mesmo a pessoa estando, independente de um parceiro ou não, de uma pessoa ter um parceiro ou estar sem nenhum parceiro, para que ela se preencha sexualmente ou como pessoa, qual o caminho ela precisa seguir, assim, qual passo ela precisa seguir, se permitir fazer para que ela se conheça, para que ela se sinta a abertura, à vontade, para posteriormente, quando tiver um parceiro ou quando tiver relação sexual, talvez tenha alguém que, por esse tema ser muito, ter muitos tabus, muitas vezes as pessoas ficam intimidadas de falar aqui. Mas eu vou até trazer outros pontos que foram tragos hoje em off para mim. Então, qual caminho você sugere para as pessoas que estão aí nos ouvindo, que ela possa percorrer para que ela consiga ter essa intimidade sexual, não com o outro, mas primeiro com ela mesma? Então, em primeiro lugar, eu acredito que ela deva se conhecer um pouco melhor no sentido de quê? Dela entender quem ela é, o que ela quer, qual a forma que ela pensa, que ela sente, entender um pouco desses valores que eu comentei, né? Porque os valores, eles regem o nosso pensamento, a nossa forma de agir, de sentir. Então, eu trabalho com muitas mulheres solteiras que não necessariamente estão à procura de um amor, né? Mas Sim. que elas querem se conhecer um pouco melhor. E isso é importante, porque se você entra num relacionamento sem se conhecer, é muito difícil. E às vezes é uma mulher que fica muito suscetível a um relacionamento abusivo, por exemplo. Então ela precisa olhar para si. Pera lá, vamos lá. O que eu gosto? Como que eu penso? Por que eu penso assim? O que é importante? O que é essencial na minha vida? É família? É trabalho? É reconhecimento? É segurança? Então a gente fala muito dos nossos valores, né? É uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante. Então ela tem que se olhar, parar realmente, tirar um tempo para ela, para se olhar, não só a aparência, não só cuidado físico, porque é importante também, mas o cuidado interior. Então ela entender o que é importante, o que é essencial para ela, para que ela comece a entender um pouco como ela funciona, para ela saber quem deixar se aproximar dela ou não. Então, tá muito ligado às crenças do que é ser mulher, as crenças, os valores, né, Samara? Porque isso tudo influencia em se permitir entrar num relacionamento abusivo ou não também. Exatamente. Esses papéis de homem e mulher, graças a Deus, veio mudando aí ao longo do tempo, né? Mas ainda assim confundem muito. E uma coisa que eu vejo muito hoje em dia e que tem assustado muitos homens são essas mulheres empoderadas, né? E aí eu brinco que tem o lado bom e o lado ruim do empoderamento. E aí às vezes a pessoa fala assim, como assim o lado ruim do empoderamento? São mulheres que chegam até a se masculinizar, perdem a essência delas de mulher. E eu não tô falando de regra, pelo contrário, eu acho que na sexualidade não tem regra, não tem padrão a ser seguido. É a medida de cada um do que é ser homem e o que é ser mulher. Mas elas perdem a essência de mulher delas, sabe? Elas acham que
fala-se tanto de empoderamento, de você ser autossuficiente, ser confiante, ter autoestima lá nas alturas, que elas não se permitem ser mulheres, ser simplesmente, às vezes, um ser humano mesmo, né? Pedir colo, se deixar acarinhar. Então, hoje eu vejo esse lado negativo do empoderamento. São mulheres que querem ser muito poderosas e acabam perdendo a sua essência, porque tem que provar algo para alguém. Isso é muito ruim, porque você acaba se perdendo nessa necessidade de provar algo que porque não precisa provar para ninguém, né? E ainda nós estamos passando por um momento de transformação. Então, por estarmos passando por esse momento de transformação, que eu acredito que isso acaba sendo extremo. Ou ela é submissa demais, ou ela acaba querendo se colocar ao extremo. Então, ter esse equilíbrio é algo muito importante. Porque senão o desequilíbrio vem e ele acaba sendo até adoecedor, tanto de uma forma quanto de outra. Exatamente. As pessoas gostam muito de receita de bolo, né? Então, elas costumam perguntar, tá, mas e aí? Então, o que eu faço? É justamente essa palavra que eu uso, é o equilíbrio. Né? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio de tudo. Não é à toa que a minha outra empresa é a Formosa Pimenta, porque foram duas palavras que eu encontrei esse equilíbrio da mulher. Para falar, ei, você pode ser formosa, você pode ser pimenta, você pode ser o que você quiser, desde que seja você. Mas só, Samara, que as pessoas confundem muito esse poder de escolha. A gente não tem essa consciência, por mais que seja óbvio, mas a gente não tem essa consciência, muitas vezes, que nós podemos escolher. Porque quando isso fica claro para nós, que nós escolhemos, você sai desse lugar de vitimização também, que é muito importante para a gente superar qualquer desafio na vida. Exatamente. Seja ele sexual, amoroso, qual for. Né? A gente ter essa clareza de que eu escolho algo, que eu vou poder seguir aquele ou aquele outro caminho, que eu também posso mudar o caminho. Não preciso ser aquele caminho e ele tem que acontecer sempre. Se quando eu estou na metade daquele caminho ou em algum momento eu observo que esse caminho não está me preenchendo mais de alguma forma, eu posso trocar. Eu posso escolher outro. Isso. É bem isso, é o que a gente chama da autorresponsabilidade, né? De você se apropriar da sua vida e das suas escolhas, né? Sair desse lugar passivo ou até mesmo de vítima e realmente se tornar o protagonista da sua vida. Eu gosto muito daquela música da Metamorfose Ambulante do Raul Seixas, né? Porque eu acredito que o ser humano é isso aí que você falou. Chegou num dado momento, aqueles valores, aquelas crenças, aquele caminho, aquela opção que você tomou não cabe mais na sua vida, redireciona aí e segue em frente. Sim, a Lenara fez uma outra pergunta ou colocação aqui. Se conhecer é fundamental. Ter consciência de suas crenças limitantes, de suas preferências, seus sentimentos, é importante para ter um relacionamento saudável? Muito, 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 muito. Porque é aquilo que eu falei. Para você tem que ter uma direção. O que eu quero, aonde eu quero chegar, para onde eu quero ir. A partir daí, você tem a opção de escolher uma pessoa bacana para estar do seu lado, para entrar num relacionamento. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho o dedo podre para relacionamento, eu saio de um relacionamento ruim e me meto em outro, né? Sim, mas sim. É um ciclo vicioso. Se a pessoa não parar e olhar para ela em primeiro lugar, peraí, quem eu sou? O que eu quero da minha vida? Você vai continuar escolhendo o homem errado. Você vai continuar se relacionando com pessoas que não te agregam, que não estão olhando na mesma direção que você. Então, com certeza, conhecer as suas crenças, os seus valores, os seus sentimentos, a forma que você pensa, age, sente, enfim, tudo isso é um direcionador para que você se aproxime e se envolva com pessoas que tenham questões parecidas com a sua. Eu não gosto daquela ideia de completude, de achar metade da laranja, né, a tampa da panela. Não gosto. Eu acho que a pessoa tem que ser completa por si mesma, ela tem que estar satisfeita com quem ela é,
para que a outra pessoa venha transbordar, venha agregar e não somar, completar. né? Exatamente. Sim, e a gente tem essa crença de que muitas vezes eu também posso não estar feliz sozinho, Samara, de que eu tenha que ter alguém, que eu só estou feliz porque também temos essa cobrança socialmente, né? Se você está solteiro, quando você vai namorar, quando você vai casar, o primeiro filho, o segundo. Se você se separa, e aí quando você vai namorar de novo, você não vai casar mais, não. Então, socialmente, essa cobrança, de uma forma ou outra, ela sempre acontece. É uma Por isso, eterna pressão. é uma eterna pressão. Mas quando nós fazemos aquilo que nós comentamos anteriormente, de que nós escolhemos, e que talvez esse dado momento agora, eu escolhi estar sozinha. Isso não significa que posterior a isso, até porque, para a gente realmente escolher, ou melhor, se trabalhar para ser escolhida, ou ser escolhido, ou ser encontrado, melhor dizendo, a gente precisa estar com as nossas questões bem resolvidas. Eu preciso ter clareza de quem eu sou, de onde eu estou, de onde eu quero chegar, como pessoa, como ser humano, para que a pessoa que vier ao encontro, que se encontre, ela também tem esses mesmos objetivos e valores. Porque sim, tem como. Existe sim, tem como ser feliz. A dois, sozinho. E não precisa que o outro venha para fazer essa completude. Essa completude, ela está dentro de cada ser humano. Todo ser humano tem essa luz interna. Todo ser humano tem esse potencial interno. A diferença está é que um se permite se encontrar essa luz, se encontrar como pessoa, e outros não. Exato. Sem dúvida nenhuma, assim, tem várias pessoas, às vezes, tanto uma pessoa que está casada, né, me procura e fala assim, eu me apaixonei por uma outra pessoa fora do casamento, vou terminar para ficar com outra pessoa. Ou se não, alguém que está solteiro, né, e aí fala bem assim, mas eu vou acabar namorando com fulano, porque, não sei, eu acho que eu preciso de alguém. Ou seja, a pessoa parece que está o tempo inteiro transferindo para o outro, é isso que a gente estava falando, autorresponsabilização é você puxar para você, não é você ficar Sim. projetando no outro, projetando a sua felicidade, o seu prazer, né? Já que a gente está falando de intimidade sexual. E as pessoas têm muito isso, né? Eu terminei com o ciclano porque não sabia me proporcionar prazer e tudo mais. Então, Sim. assim, peraí, você sabe, né? Você sabe, você se conhece, você sabe o que você gosta, o que não gosta, e muita gente não sabe. Acha que sabe, mas na hora que é colocada ali contra a parede, não sabe. Porque a gente não tem costume de falar o que a gente pensa, Samara. As pessoas querem que o parceiro, ou que o outro, não só o parceiro, que o outro saiba o que eu estou pensando. A comunicação, ela é muito comprometida nos relacionamentos, de forma geral, no relacionamento entre funcionário, entre pai e filho, entre mãe, entre família, e com relacionamento afetivo amoroso também não é diferente. Até porque os relacionamentos são um reflexo do nosso espelho. Então, se eu tô vendo no outro algo que não está me satisfazendo, tá sinalizando que eu preciso trabalhar em mim aquilo. E não jogar para ele essa responsabilidade, deixar e esperar com que ele resolva, com que ele solucione. Teve uma fala aqui da Lenara que eu achei muito importante. Muitas vezes as pessoas se relacionam por carência. Carência emocional, carência afetiva. E isso é um perigo muito grande. Principalmente, Fê, aquelas pessoas que cresceram, foram criadas num ambiente de muita carência, por exemplo, de afeto, e aí, quando se vê num relacionamento, transferem essa responsabilidade para que o outro supra nela. Entende? É uma cobrança que o outro tem que pagar sem que ele saiba que ele está entrando na relação para pagar, para suprir aquela carência da pessoa. Sim, e isso é um preço muito alto e que pode não dar certo mesmo a relação e a outra pessoa nem sabia dessa cobrança, né? Sim. Eu gostaria de deixar o pessoal falar um pouquinho, né? Quais são as suas dúvidas? Vocês têm alguma pergunta? Eu vou interagir aqui. O pessoal começou a entrar e não deu para me interagir.
Então, teve muitos que foram entrando, falando. Estamos sempre em evolução, o Célio falou. Isso mesmo, Célio. Estamos em constante transformação. A gente não precisa fechar os olhos e seguir algo que aprendemos com aquela determinada igreja, com o pai, com mãe. Enfim, a gente tem que se abrir, estar aberto ao novo. Senão, realmente, isso vai ser adoecedor para a nossa vida no relacionamento afetivo, amoroso, sexual, no trabalho, de forma geral. O Lucas está aqui falando, essa cobrança acontece muito, acontece mesmo, Lucas. E muito mais do que acontece aí fora, a minha sugestão é que a gente comece a trabalhar essa mudança internamente. Em vez de a gente esperar que o outro mude, vamos cada um mudar. Porque só assim nós vamos poder fazer diferente. Assumindo a nossa responsabilidade, assumindo as nossas escolhas, tendo cada dia mais a clareza de que quem escolhe somos nós. Porque a partir de então, eu vou poder parar de responsabilizar o outro das minhas insatisfações e poder fazer diferente, construir, a gente construir a nossa história e parar de culpabilizar o outro, né? A Josi entrou aqui. Oi, Josi, boa noite. A felicidade não depende do outro, sim. Mas isso ainda acaba acontecendo. Deixamos na mão do outro, né? Essa responsabilidade. E a gente, infelizmente, ouve isso em alguns locais que são bastante, digamos assim, bastante influenciadores. Por exemplo, quando a gente fala de religião, às vezes a gente ouve falar isso, né? Por que você está casando? Para fazer o outro feliz. Uhum. E, na verdade, se você não é feliz, você não vai fazer ninguém feliz. Sim. Não adianta. Não tem como. Então, você tem eu não que dou estar bem aquilo que eu não mesmo. tenho. Sim, exatamente. A Thaís também falou que tá adorando a live. Tá gostando, Thaís? E o restante do pessoal? Tem duas perguntas já que apareceram para mim, Fê. Fala isso. A Lenara perguntou: o homem ainda se sente magoado quando a mulher fala do que gosta ou do que não gosta no sexo? Às vezes percebo isso. Neste caso, como conversar? Sim, eu acabei citando e não falei disso, né? Quando eu falei da mulher empoderada, muitos homens não estão sabendo lidar com essa mulher mais de atitude, essa mulher mais autossuficiente, e é a mulher que está mais exigente, porque antigamente mulher não tinha essa questão de prazer. Mulher era para procriar, para ficar em casa, cuidando da casa e cuidar de filho. Então, essa coisa do prazer, no entanto que a descoberta do clitóris, que é uma parte da nossa região genital muito importante para o prazer, é muito recente, porque não se estudava a fisiologia, por exemplo, do corpo da mulher. Então, essa mulher hoje em dia que está mais exigente, que quer prazer, sim, que não faz sexo só para agradar o outro, às vezes os homens realmente não sabem lidar. Então é tudo conversa, Lenara. Sim. Não tem outro jeito senão a conversa. Quando eu comecei a namorar o meu atual marido, ele não veio prontinho não, né? A gente teve que ir trabalhando moldar, mesmo, né? Exatamente. É a flexibilidade da relação a dois, né? Sim, isso é algo que acontece em qualquer tipo de relação, né? Que precisa ter a comunicação, que foi algo que nós já falamos anteriormente, para que se molde algo que é satisfatório para os dois. Outra pergunta aqui. Meu amigo, né, tem uma dúvida. Vamos lá. Qual a importância dos fetiches em uma relação? Eles devem ser realizados? Muitas mulheres não concordam. E aí? É muito importante. Eu falei que as fantasias e os desejos são uma parte integrante e fundamental da vivência da sexualidade. Porque, por exemplo, a nossa resposta sexual começa aqui, começa na mente. Então, quando a gente exercita a questão da fantasia, dos nossos desejos, isso ajuda bastante na intimidade. O fetiche é como se fosse uma prática da fantasia, porque a fantasia está aqui. E aí você pode realizar ela ou não. Você realizando, você pode realizar em forma de fetiche, né? Então, assim, realmente também é um grande tabu, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas é o que eu falo.
é jogo aberto, é justamente essa intimidade sexual que a gente está falando aqui, é você se conhecer e conversar com o outro para que vocês entrem num acordo. E aí sim, se há consentimento dos dois, não custa tentar, né, usar a criatividade, porque entre quatro paredes ninguém tem nada a ver com a vida de vocês, né? Sim, a importância, mais uma vez, de se autoconhecer, né? Que é o Exatamente. primeiro passo. Tem outra pessoa que eu não estou entendendo o nome porque é Fávero aqui, tá falando que tá adorando a live. E o restante, gente, como é que tá a live para vocês? Deixa a Tem gente mais saber. aqui, Fê. Tem mais perguntas. Vamos lá. Pode fazer, Samara. Thaís, sempre tive muita dificuldade de me expressar, dizer o que sinto, por medo de dizer algo que a pessoa não goste, que decepcione ou até por medo da reação da pessoa. Sempre guardei tudo para mim e isto tem me afetado muito, tanto em relacionamento profissional às vezes. Então, Thaís, pode parecer brincadeira, mas eu sempre falo isso, assim, a vida como um todo é um risco. Então, a gente faz escolhas e tem que arcar com as consequências positivas e negativas dessas escolhas. Ou seja, se você sempre ficar nessa retaguarda, não vou me expressar porque eu posso quebrar a cara, eu posso magoar alguém, posso não gostar da resposta que eu vou ter de volta, a gente nunca vai conversar, né? Então, assim, a gente tem que criar essa coragem e ter essa abertura para conversar com o outro e se abrir, tanto no meio amoroso quanto no profissional, como você mesmo coloca. É claro que a gente tem que saber como falar, né? Por exemplo, né? Vamos usar o exemplo de um relacionamento. Você não gosta de tal atitude do seu parceiro. E aí você chegar e falar meio assim, xingando mesmo, né? Puta merda, né? Não gosto disso. Você foi um idiota, não sei o que e tal. Não faça mais isso. Então, assim, não é uma comunicação eficaz que a gente fala no relacionamento, né? Tem uma coisa que a gente chama de comunicação assertiva. Ou seja, ao invés, já é uma dica bem, bem bacana aí para vocês. É um treino que a gente faz também em sessão, tá? Ao invés de você chegar pro outro e falar, por exemplo, eu e a Fê brigamos. E aí, ao invés de eu chegar assim, Fê, você fez isso, fez aquilo para mim, ou seja, apontando o dedo para ela. Ao invés de fazer isso, você traz para você. É a coisa da autorresponsabilidade. Você vai virar para a pessoa e falar meio assim, Fê, eu me senti de tal maneira diante do que aconteceu. Ou seja, eu falo como eu me sinto. Porque isso sim eu tenho como dizer ao outro o que aconteceu ao invés de ficar apontando, sabe? E é diferente, soa diferente quando você aponta o dedo na cara e critica do que você fala de você. Você tá falando de você não tá criticando necessariamente o outro. Você fala, olha, eu me senti mal, me senti desvalorizada, me senti humilhada diante do que aconteceu. Então é um jeito aí de você se comunicar de uma forma mais assertiva, independente do contexto. Então, Thaís, primeiro eu gostaria já de parabenizar você por ter expressado a sua opinião na live, porque se você tem essa dificuldade nos seus relacionamentos, não somente afetivo, amoroso, mas também no trabalho, já foi um avanço da sua parte trazer aqui para esse momento de bate-papo esse seu desafio. Então, o caminho é exatamente esse. E muitas vezes esse grande medo e receio que nós temos, porque o seu é esse, mas cada pessoa tem receios e medos diferentes. Todos nós temos as nossas questões internas, mesmo sendo profissionais X ou ABC,
A Samara tem as questões dela, que é trabalhada diariamente, e eu também tenho as minhas. Mas, assim, parabenizar você por essa iniciativa e que já é uma devolutiva para você. De que o caminho talvez não é tão difícil quanto você imagina. De que o monstro, que não é esse monstro todo, falar sobre o que você pensa. E essa Ela até dificuldade... continuou aí, Fê, você viu? Pode falar. Ela continuou falando aí, ó. Acabo passando a impressão para o parceiro que está tudo ótimo, sendo que para mim não está. É aquela coisa de eu querer agradar sempre. E aí parte para o que você disse. Pessoas como eu são fáceis de serem subordinadas pelo parceiro ou pelo chefe de trabalho. Para ser mais exata, ser humilhada. Realmente, é aquilo das relações... Caramba, me fugiu agora o nome. Relacionamentos abusivos. Exatamente. Então, isso de querer agradar o tempo todo, meu, quanta mulher faz isso na intimidade sexual, né? De fingir prazer, fingir orgasmo, porque não tem coragem de falar pro parceiro, ei, não tá bom, eu não gosto assim, eu gosto de tal maneira. Isso é muito ruim, porque às vezes a pessoa desenvolve uma disfunção sexual, fica muito mais séria de ser tratada, porque acostuma tanto a sentir dor e a não sentir prazer que o corpo dela passa a não responder da mesma forma. Isso é muito mais sério. Então, a sugestão que eu dou para a Thaís aí, para que ela possa repensar, não somente no sexo, como ela já deixou muito explícito, que isso é algo que acontece na vida dela em todos os outros âmbitos, não somente na área afetiva, amorosa. Então, é de talvez se conhecer mesmo, Thaís, se permitir, se questionar algumas, se ver como merecedora, porque tem muitas questões aí de autoestima, de amor próprio, que podem ser trabalhadas aí para que você possa se desenvolver, não somente na sua vida afetiva, amorosa, sexual falando, como também nos seus relacionamentos no trabalho, na vida como um todo, né? Porque o relacionamento afetivo amoroso é reflexo de quem nós somos. Ele simplesmente é o reflexo. Então, nós precisamos nos trabalhar, ter esse processo de a cada dia se permitir o novo, se permitir se conhecer, para que eu possa cada vez mais estar mais, ter mais clareza do que eu quero, né? De onde eu estou, de onde eu quero chegar. Outra pergunta aqui, outra colocação, né? Eu já me calei muito sobre os meus sentimentos, com medo do outro, e com isso eu me magoava, eu me feria. Hoje eu aprendi a linguagem assertiva e tenho me colocado em todas as situações, né? É uma experiência de uma pessoa que viveu essa questão de um relacionamento que nós podemos sim dizer como relacionamento abusivo, né? Por quê? Sim. Eu não me coloco. Não, eu nunca coloco a minha opinião, o que eu penso, deixo de pensar. E eu acabo fazendo isso na vida. E quando e é muito ruim. E é muito ruim, né, Fê, quando a gente guarda. Porque é aquilo de deixar esburrar mesmo, né? Você vai deixando o copo encher. Ah, não precisa de falar disso, não. Vamos empurrar com a barriga. Vamos jogar para baixo do tapete. E aí, quando vai ver, a coisa esburra. E às vezes esburra de tal forma que não tem como salvar mais a relação, né? Então, assim, a gente tem que falar. Eu não sou a favor de conversar com a cabeça quente, não. Aquela história de ser uma regra e dormir sem estar brigado. Eu acho que se estão de cabeça quente, é melhor que deite, durma, tente descansar para conversar de uma forma mais tranquila, mas desde que converse e não empurre com a barriga. De que talvez não, muito mais que conversar com o outro, conversar consigo mesmo, né? Com a gente, ter essa conversa, olhar no espelho e conversar. Porque muitas vezes essa confusão não é só do outro, ela é muito mais minha.
Sim, por que que eu tô sentindo isso, né? Por que que eu me magoei com tal comentário dele? Sim. É a gente pensar realmente por que que aquilo mexeu tanto com a gente, né? Sim, porque tá ligado com as minhas questões. Por que que eu estou nesse relacionamento também? Porque ele não tá satisfatório, ele não tá prazeroso. O que que eu posso fazer de diferente? Por que que eu me permiti isso? Quais questões, né? E assim, também falando um pouquinho, ao meu ver, tem muito a ver com a história de vida que a gente também tem, né? De como eu fui nas minhas relações familiar, como eu sou, essa criação, toda essa estrutura familiar de berço, como veio, quais são os valores dessa família, tudo isso influencia muito em quem somos e quem deixamos de ser. E muito mais do que culpabilizar o pai, a mãe, a religião, o outro, alguém, é você fazer diferente. A gente, nós fazemos diferente, assumindo, assim como nós já falamos, né, anteriormente, assumindo essa responsabilidade, deixar que cada um carregue a pedra da mochila dele, se é a mãe, se é o pai, se é o pastor, se é o padre, se é até mesmo o seu relacionamento, o seu namorado, esposo ou vice-versa, cada um carrega a pedra da mochila dele. A gente deixar as pessoas seguirem, a gente seguir a vida da gente. Por isso que eu preciso me conhecer, para mim saber qual pedra é da minha mochila e qual pedra é da mochila do outro. Para Sim, que sim. isso clarifique, né, Samara? Exato, porque realmente as pessoas ficam carregando coisas que não são delas, né? Então a gente tem que avaliar aí. É igual a gente fala, a gente cresce numa família com X valores. E aí a gente vai crescendo, a gente tem que reavaliar, né? Esse valor não cabe mais para mim. E aí eu vou adquirir um outro. Então é aquilo que a gente falou, o ser humano está em constante transformação. Então nada mais saudável do que você rever os seus valores, suas crenças, sempre, sempre. Eu acho que é sempre visando a evolução para melhor. Sim. O pessoal do Facebook também andou comentando, é porque não dá para fazer. Acaba sendo bastante informação, mas eles disseram assim, que sexo é saúde, né, Samara? Porque muitas vezes a gente também aprende que sexo é feio, é sujo, é nojento, é pecado. E quando você fala que sexo é saúde, isso para algumas pessoas pode soar de forma diferente. Sim, o sexo libera hormônios aí de sensação de bem-estar. Já tem pesquisas que mostram que auxiliam em algumas dores, como por exemplo dor de cabeça. Então, tem toda uma fisiologia dentro da gente que é liberada com o sexo e com a paquera, com o romance, né? Então, isso tudo tem que nos fazer bem. Então, quando a pessoa acha que é sujo, que é pecado, que de alguma forma negativo, isso não tá certo. Não tá certo. Tem que ser prazeroso. Sempre, sempre, sempre tem que ser prazeroso. Sim. Para todos os envolvidos, né? Por isso que não existe certo e errado, né, Samara? Exato, Tem como a gente dizer. Claro, claro, é o que eu falei. Entre quatro paredes, se os dois estão de acordo, é o que é bom para os dois. Não tem padrão, né? Uhum. Teve uma pergunta hoje, Samara, no meu Instagram, de uma pessoa que perguntou assim, se existe algum prejuízo no sentido de ter um parceiro só para me satisfazer sexualmente. Eu coloquei a minha visão enquanto profissional, na minha atuação, na minha linha de visão de mundo. E você pode talvez opinar a sua visão, né, da sua atuação com relação a isso. A pessoa quer dizer o quê? De sexo casual?
de talvez ter alguém que ela sabe que não tem como se relacionar, sabe que essa pessoa não tem como manter uma relação fixa, de virar um namoro, mas assim, eu fico por uma necessidade sexual. Ah, entendi. Pra me satisfazer sexualmente falando. Então, tudo depende do que você tá buscando e a outra pessoa. Desde que os dois tenham claro qual é o objetivo daquela relação. Porque mesmo que não seja uma relação fixa, é uma relação de alguma forma. A intimidade, a relação sexual é uma troca de energia muito íntima. Então, Isso assim, aí. a gente tem que cuidar com quem a gente troca a nossa energia. Né? Isso Por isso mesmo. que, às vezes, é da mesma forma que você encontra alguém durante o dia e fala assim, nossa, eu saí perto daquela pessoa carregada. Gente, que é mais do que essa energia, essa troca de energia vital. Eu falei que é uma energia vital. Então, Sim. a gente não pode sair fazendo sexo com qualquer pessoa. E aí, Isso assim, mesmo. mesmo sendo algo mais casual, é uma relação. Então, desde que os dois saibam as implicações dessa relação, tudo bem. É os relacionamentos abertos, por exemplo, que a gente fala, né? Uhum. Eu me relaciono com mais de uma pessoa. Se todos os envolvidos sabem das implicações da relação, tudo bem. Agora, se você está entrando insegura, não sabe se é aquilo que quer, eu indico você repensar. Porque às vezes você pode se magoar. Então, assim, se tá claro que é isso que você quer, tudo bem. E o outro também, beleza. Agora, se você não tem certeza, tome cuidado. Porque realmente é uma troca muito íntima. Até porque tem estudos, tem uma linha de uma visão de que você carrega a energia sexual da pessoa que você se relaciona por 1 ano, Samara. Então, é muito tempo. Ao meu ver, a gente tem, assim, que se repensar, até porque até que ponto não é mais uma carência afetiva da pessoa achar que precisa do outro para se satisfazer. Porque quando eu me conheço, eu também posso procurar outras formas de satisfação sexual que não necessariamente dependa do outro. Exatamente. Então será que eu O tô dependendo... autoconhecimento corporal, né? O autoprazer, o autotoque é uma ótima forma disso. A gente não precisa de outra pessoa para sentir prazer. Sim, então, mas isso acaba que não acontece... As pessoas não têm essa visão. Então, eu acho que eu dependo do outro para me satisfazer sexualmente e eu acabo me relacionando, eu não tenho uma vida sexual ativa comigo mesma, tá muito relacionada com o amor próprio, de olhar para mim no espelho e dizer, não, mas eu sou gostosa mesmo, né? Aham. Sim, né? sim, Nossa, com certeza. Que isso ou aquilo bonito que eu tenho e sentir tesão, prazer em se tocar, em se ver, né? Em se masturbar. É isso aí mesmo. A pessoa tem que se achar a última bolacha do pacote. Sim. Eu falo que não é aquele sentimento de superioridade de sair passando por cima de todo mundo. Não é isso. Mas você se amar e se valorizar, tem uma frase que eu ouvi uma vez e que eu guardo muito e que eu uso muito ela. As pessoas te dão o valor que você acha que merece. Então, se você acha que o seu valor está lá embaixo, as pessoas vão te fazer de gato e sapato. Né? Então, você tem que se valorizar. E realmente, a masturbação é um nome que muita gente não gosta. Então, às vezes, em alguma palestra, eu uso a palavra de autotoque, né? Prazer, enfim. Mas é um ótimo jeito de você conhecer os limites e os prazeres do seu corpo. Então, não precisamos de uma outra pessoa, não. Sim, então quando isso está claro para mim, eu vou poder selecionar melhor com quem eu me relaciono sexualmente. Tendo essa consciência, né, Célio? Que ele está colocando aqui, que foi muito importante ele ouvir
a relação sexual, essa questão aí de ser uma troca de energia. Para mim, isso também foi algo muito novo, que eu comecei a conhecer agora em uma outra formação que eu estou fazendo no Rio, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento humano, de que é muito importante a gente se policiar, a gente ficar muito atento com quem se relaciona sim sexualmente, porque essa troca de energia, ela acontece, mais do que acontece no momento, você carrega a energia do outro. E que energia é essa de alguém que você conhece hoje, nunca viu na vida, não sabe nada a respeito, já está indo para a cama, já está tendo relação sexual, isso comprometendo no outro dia a sua vida como, por exemplo, no trabalho, no outro dia você está triste lá, desanimado e não sabe o porquê. Porque essa troca de energia ela acontece como a Samara trouxe, e você passar pela pessoa, só cumprimentar, você já fala assim, nossa, que coisa estranha, que coisa ruim. Já tem essa troca, imagina a troca de energia sexual. Que literalmente você entra dentro do corpo de outra pessoa, né, no sexo. Então é uma troca muito mais forte e íntima do que uma simples conversa de você achar que a pessoa sugou sua energia naquele dia. Então, no sexo é uma troca de energia muito mais poderosa, né? Sim. Uma orientação que foi dada, Samara, não sei se para você é assim também, até tá terminando o nosso tempo, então vou falar rapidamente, é o uso da camisinha. Tentar, pelo menos, utilizar a camisinha nas relações sexuais, na grande maioria das vezes, porque isso minimiza um pouco essa troca aí, né? Porque tem algo que tá ali como se estivesse protegendo. Sim, então, sim. uma dica também. A camisinha, ela protege aí das doenças e sim. também é um meio muito mais seguro de outras práticas, igual, por exemplo, as pessoas não sabem, mas até pelo sexo oral a gente pode pegar doenças sexualmente transmissíveis, né? Na verdade, hoje já mudou a nomenclatura, são ISTs e não mais DSTs. São infecções sexualmente transmissíveis. E até pelo sexo oral a gente pode pegar esse tipo de doença. Então, realmente, a camisinha sempre, às vezes a pessoa deixa de usar porque, é meu marido, é minha esposa, confio, né? Então, lógico, assim, o nosso corpo é o nosso templo sagrado. Então, a gente tem que cuidar, independente de quem seja que esteja com a gente. Então, como a camisinha é muito importante. Tá terminando o nosso tempo. Falta 45 segundos. Então, gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui com a gente. O Célio tá falando que gostou muito da live, tá parabenizando a gente, Samara. Que bom. Nós que agradecemos, né, a participação de vocês, a contribuição, a sugestão. E gostaria de agradecer a Samara também. E quer falar alguma coisa? Samara, falta 20 segundinhos. É isso, eu também agradeço todo mundo que participou, né? Todo mundo que assistiu. A Fê ainda provavelmente vai deixar aí disponível. Vocês podem compartilhar, de repente uma amiga não conseguiu assistir, você acha importante esse tema para ela, pode compartilhar, que ainda vai ficar aí 24 horas disponível.